Bom dia a todos. Eu vou estar resolvendo essa questão que se refere à regência nominal e verbal. Vamos ao enunciado. Em relação à regência verbal e nominal, assinale a alternativa correta de acordo com a norma padrão da língua. Ou seja, que a alternativa em que a regência nominal ou verbal, depende da alternativa, foi aplicada de forma correta. Na letra A, o paciente estava aflito em saber o diagnóstico. Primeiro ponto, já que está falando de regência nominal e verbal, a gente tem que olhar os verbos e os nomes. Quando eu tenho esse termo aflito, aflito é um adjetivo. Só que o adjetivo aflito, por regência nominal, ele exige as preposições com e por. Eu não fico aflito em algo, eu fico aflito com algo ou eu fico aflito por alguma coisa. Então, nesse contexto, a preposição aplicada aí é incorreta. Isso constitui o quê? Um solecismo, um desvio de regência nominal. Então, a letra A está incorreta, vide que o adjetivo aflito ele exige as preposições com e por. Na letra B, simpatizei-me com a nova funcionária da loja. A regência do verbo simpatizar, ou do seu antônimo, do seu oposto, antipatizar, exige a preposição com. Quem antipatiza, antipatiza com alguém. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Porém, esse verbo, assim como os verbos proliferar e sobressair, eles são os considerados não pronominais. Mas o que são os verbos não pronominais? São os verbos que repudiam, que refutam o pronome oblíquo átono. Então, o erro nessa alternativa consiste em aplicar esse ME, esse pronome oblíquo átono. Então, essa alternativa está incorreta em virtude da presença desse ME. Caso fosse, simpatizei com a nova funcionária da loja, construção corretíssima, mas não é o caso. Então, a letra B também está incorreta, não está de acordo com a norma culta da língua. Na letra C, obedeci rigorosamente às ordens do chefe. O que acontece? O verbo obedecer, assim como seu antônimo desobedecer, é um verbo transitivo indireto. E os verbos transitivos indiretos, eles exigem um complemento regido por preposição. Quem obedece, obedece a algo ou obedece a alguém. O que acontece nesse período é a ausência do acento grave indicador de crase antes de esse as que está anteposto a ordens. Deveria ser as ordens com acento grave indicador de crase. Mas por quê? Eu obedeci a alguma coisa, no caso, as ordens, eu tenho a preposição a, e eu tenho esse artigo definido, feminino flexionado em número as. Quando eu tenho essa contração desse a com esse as, a crase ocorre obrigatoriamente. Então, o erro na alternativa consiste nessa ausência do acento grave indicador de crase. Então, incorreto. Na letra D, ele continua grato com todos os amigos que o ajudaram. Qual o erro nessa alternativa? Quem está grato a alguém ou está grato por alguma coisa. Esse adjetivo grato, ele exige essas duas preposições. Tanto a preposição a quanto a preposição por. Então, há um solecismo de regência nominal nessa alternativa, né? O correto, nesse contexto, ficaria: ele continua grato a todos os amigos que o ajudaram. Por quê? Eu estou me relacionando, no caso, a uma pessoa, né? Então, o uso da preposição a se torna mais polido, se torna mais correto. Mas esse termo ele exige as duas preposições. Então, em contextos diferentes, as duas estariam corretas. Agora, na letra E. A letra E tem um caso interessante, o verbo investir. O verbo investir, quanto à regência, ele oscila. Eu chamo esses verbos de verbos com regência oscilante. Por quê? Porque dependendo do sentido, a transitividade ou a predicação muda. Por quê? O verbo investir ele pode ser considerado transitivo indireto quando ele, quando ele tem acepção, quando ele tem o sentido de atacar. Um exemplo, o policial investiu contra o assaltante. O que significa? O policial atacou o assaltante. Essa é uma das acepções, um dos sentidos. O segundo sentido possível, e nesse caso é o sentido da questão que está correto, é investir alguém em algo. Nesse caso, ele é bitransitivo, ele exige dois complementos, um não regido por preposição e outro regido por preposição.
Mas qual seria o objeto direto nesse contexto? Justamente esse no. Mas o que é esse no? Eu tenho a forma verbal investiram. Ela termina em M. Investir em alguém. Eu tenho um pronome oblíquo. E esse pronome oblíquo é o o. Quando eu combino essa forma verbal terminada em M, mas esse o, eu tenho esse no. Esse no é justamente o objeto direto do verbo investir. Aí eu tenho a função. Na função, perdão. O que eu tenho nesse na? Esse na eu tenho uma contração. Não é investir alguém em algo? Esse em é a preposição somado com a resulta nesse na. É uma das contrações da língua portuguesa. Quando eu tenho o em mais o, é o no. Quando eu tenho o em mais a, é o na. E o na é o que está explícito aí. Então, corretíssima a letra E. Investir alguém, esse no, o objeto direto. Na função de gerente financeiro, é o objeto indireto, porque tem essa contração em mais a. Então, alternativa correta, letra E. Obrigado a todos. Se vocês gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal.